Muito provavelmente você já deve ter ouvido de algum parente seu que o melhor investimento é você comprar alguns terrenos, construir diversas kitnets e depois viver do aluguel que elas vão te proporcionar. Acontece que não é tão simples assim, porque para isso, a princípio, você teria que ter um bom dinheiro em caixa. E caso não tenha, você teria que pegar um empréstimo ou fazer um financiamento e acabaria pagando diversos juros por isso. E além dos juros, tem outros pontos negativos, como por exemplo, a vacância dos imóveis, que seriam os seus imóveis que estariam vagos sem te gerar renda. E o prazo de lucro sobre o investimento, que é muito grande. Para você ter uma ideia, suponha que você tenha desembolsado ou feito uma dívida de 100 mil reais para construir 2 kitnets e cada uma te gera um aluguel de 750 reais. Então você ganha com as duas R$ 1.500 por mês. Recebendo isso, você demoraria aproximadamente 67 meses para começar a ter lucro em cima dos 100 mil reais que você investiu, o que em anos daria aí mais ou menos 5 anos e meio. Isso se os imóveis não tiverem vacância e não houver nenhuma inadimplência por parte dos inquilinos durante esse período, eliminando ainda a questão dos gastos básicos que você porventura possa ter na manutenção do imóvel. Porém, existe um outro caminho que segue a mesma lógica de você receber aluguel todos os meses, mas começando com pouco investimento, coisa de 100 reais no mínimo, e que te dá um lucro imediato. E esse lucro pode ser reinvestido fazendo com que o seu patrimônio cresça. Tudo isso através do investimento em fundos imobiliários. Ficou curioso? Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai entender tudo. Fala aí, beleza? Cara, assim como os fundos imobiliários ajudam você a crescer o seu patrimônio financeiro, o seu like e a sua inscrição me ajudam a crescer esse canal. Então já curte esse vídeo e já se inscreve aí no canal, porque o conteúdo de hoje vai enriquecer muito o seu investimento em conhecimento. Mas vamos lá, antes de começar, vamos entender o que são esses fundos imobiliários. Como eu falei no começo do vídeo, algumas pessoas sempre acham que o melhor investimento é em imóveis, seja para alugar ou revender. Acontece que nem sempre o imóvel é barato, e isso afasta a maioria das pessoas desse tipo de investimento. Por conta disso, os fundos imobiliários são uma alternativa de investimento para isso, porque eles também são imóveis que já foram construídos e que estão listados na Bolsa de Valores para captação de recursos. Com isso, então, você tem a oportunidade de investir em shopping centers, faculdades, prédios comerciais, hospitais, armazéns, galpões e por aí vai. Quando você investe nesses imóveis, você recebe parte do aluguel que ele gera de acordo com a quantia que você investiu. Esses daqui que eu mencionei fazem parte dos fundos imobiliários de tijolos. Nós temos duas modalidades, fundos de tijolo e os fundos de papel. Ah, entendi. Então a gente vai investir um imóvel que guarda o tijolo e o outro que guarda o papel. Meu Deus, por que eu vou fazer essa piada? Por que eu vou fazer essa piada? Ai. Tá, saindo da piada ruim aqui, vamos entender então cada uma dessas modalidades e qual é a melhor para você investir o seu dinheiro. Os fundos imobiliários de tijolos são todos aqueles imóveis físicos, como os exemplos que eu dei aqui, de armazéns, galpões e tal. E por mais que geralmente sejam grandes esses imóveis, antes de investir neles, nós precisamos fazer uma análise levando em consideração 6 fatores que eu considero essenciais. O primeiro fator é a localização do imóvel. Aqui você tem que avaliar a qualidade da região em que ele está inserido. O segundo fator são os diferenciais competitivos do imóvel e a facilidade de relocação. Isso aqui serve para você analisar os pontos competitivos que valorizam o imóvel em relação aos outros. Terceiro fator, histórico de vacância. Isso aqui é importantíssimo, porque quanto menor for a vacância do imóvel durante a sua história, significa então que ele sempre foi um bom imóvel e esteve praticamente sempre ocupado. Quarto fator, dados a respeito da inadimplência. Isso aqui também é outro fator muito importante, porque de nada adianta ter um imóvel ocupado se os inquilinos não conseguem ou não pagam aluguel. Então, analisando isso, você consegue ter uma noção se o imóvel se sustenta financeiramente. Quinto fator, condições do imóvel. Isso aqui é bem simples. Quanto pior for o estado do imóvel, consequentemente ele vai ter muito menos vantagem em relação aos outros ativos. E por último, sexto fator, preço e valuation.
Aqui é onde você, investidor, vai avaliar os preços do aluguel por metro quadrado na região em que o imóvel está inserido e também dentro do próprio imóvel. E todos esses fatores, quando você for analisar, você deve levar em consideração o seu perfil de investidor. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar ele aqui no card. E além do perfil de investidor, você deve levar em consideração o horizonte de investimento, que nada mais é o prazo que você pretende manter o seu dinheiro investido para chegar no seu objetivo. Então pode ser curto, médio ou longo prazo. E se você já investe em fundos imobiliários de tijolos, fala aí para mim nos comentários se você leva em consideração algum outro fator além desses que eu listei aqui. Agora vamos para os fundos imobiliários de papel. Nesse aqui não existe um contato direto com imóveis físicos. Ele, na verdade, é um fundo onde você, investidor, vai investir o seu dinheiro e aí o gestor do fundo vai aplicar esse dinheiro em instrumentos financeiros do mercado imobiliário, que podem ser CRIs, LCI ou LHS. E para descomplicar, vamos entender o que é cada um desses. CRIs ou Certificados de Recebíveis Imobiliários. Suponha que o proprietário de um imóvel pretende expandir o seu imóvel. Daí ele solicita a emissão de um CRI, que seria como um empréstimo, título esse que não precisa necessariamente ser emitido por instituições financeiras. Após a emissão, ele deixa como garantia o valor dos aluguéis que ele vai receber futuramente em troca desse dinheiro para a expansão. LCI, ou Letras de Crédito Imobiliário. Leve em consideração a mesma lógica do CRI. O proprietário pretende investir no imóvel, aí ele solicita esse LCI, que é o empréstimo, porém esse título só pode ser emitido por bancos ou instituições financeiras. LH ou letras hipotecárias. Também é uma forma de empréstimo que só pode ser emitido ou concedido por instituições financeiras. Cada título de crédito desse tem uma negociação específica dele próprio pela instituição. Então, dependendo de como for o contrato, o título pode render de acordo com renda fixa, CDI, IPCA+, e por aí vai. Então como que funciona? É criado um fundo imobiliário, aí o fundo emite as cotas a serem vendidas na bolsa de valores, tanto para pessoa física e institucional. Daí o valor das vendas dessas cotas é usado para montar a carteira de investimentos desses títulos, CRI, LCI e LH. Então o valor recebido desses títulos entram no caixa do fundo imobiliário, que distribui pelo menos 95% do resultado líquido aos investidores, claro, tirando todas as despesas administrativas. Como a gente pode ver, acaba tendo um caminho um pouco mais complexo aqui. Porém, é outra pessoa que vai tomar as decisões pelo seu dinheiro, o que acaba dando um pouco mais de segurança nesse tipo de investimento. Tá, mas então onde eu invisto? Fundo imobiliário de tijolo ou fundo imobiliário de papel? Então, nesse ano de 2023, após nós termos passado por uma pandemia que levou à inflação, juros, os fundos imobiliários de papel seriam bem mais atrativos. Porém, a gente está vivendo um cenário em que pode ocorrer uma baixa na nossa inflação e um corte sobre os juros. Então, com juros menores, os títulos dos fundos imobiliários de papel pagam um pouco menos. Isso faz com que os fundos de tijolo sejam mais atrativos e mais interessantes, porque se houver uma baixa na inflação e o corte nos juros, fica muito mais fácil e atrativo o acesso ao crédito financeiro para um proprietário investir no seu imóvel. Então vamos supor que você tem um dinheiro investido em algum fundo imobiliário de tijolo. Daí, com a baixa dos juros, o proprietário pega um empréstimo e investe nos seus imóveis, valorizando eles. Consequentemente, o seu capital investido vai se valorizar também. Então, além dos dividendos que você recebe todos os meses, você pode ganhar também com a valorização do imóvel. Mas a gente está vivendo uma política econômica do governo muito incerta e que ainda não foi definida. Então a gente não pode descartar totalmente os fundos de papel. Contudo, caso ocorra essa baixa na inflação e o corte nos juros, os fundos de tijolo serão bem mais interessantes. Bem, isso aqui foi um guia básico para você que está iniciando e quer aprender mais sobre fundos imobiliários ou está aí na dúvida de qual fundo escolher. Então essa é uma das linhas de raciocínio que você pode seguir e quais pontos que você tem que observar antes de aplicar o seu dinheiro em qualquer fundo imobiliário. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E claro, gostou desse vídeo? Já deixa o like e manda para aquele amigo que você quer que comece a investir com você. Se inscreve no canal para você fazer parte dessa comunidade de pessoas que precisam de informações honestas de como ganhar mais, investir e ter liberdade financeira. E ativa as notificações para você ser o primeiro a receber os meus próximos conteúdos. Beijo no coração de vocês, eu sou o Diego Thomas e esse é o Hiper Investidor.